Gente, paz do Senhor Jesus, eu quero compartilhar algo com teu coração nesta noite. A palavra do Senhor nos fala em Jeremias 18 que Jeremias desce à casa do oleiro para ouvir a palavra do Senhor, né? Deus desce para ele assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. A palavra diz que Jeremias desce, e quando ele chega lá, o oleiro está fazendo a sua obra sobre as rodas. E ontem eu vi algo que dizia assim: quebrado ou inteiro, você continua na mão do oleiro. E ontem, no culto, numa oportunidade de um dos irmãos da igreja, foi dito isso. Deus confirmou de novo essa palavra sobre a olaria, onde ele dizia que o oleiro desceu, Jeremias desceu e o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E ele dizia assim: não se preocupe, você está nas mãos do oleiro. Se você quebrar, o oleiro te refaz. Gente, nesse momento, o Espírito Santo trouxe ao meu coração a frase que eu tinha visto de manhã: quebrado inteiro, você estava na mão do oleiro. E nesse momento, enquanto ele ministrava essa pequena oportunidade falando sobre isso, o Espírito Santo me fez lembrar algumas coisas. E o Espírito Santo falava no meu coração assim: quebrado ou inteiro, você realmente continua na mão do oleiro. E é muito bom estar na mão do oleiro, porque o oleiro está te moldando, te refazendo. Só que quando você quebra na mão do oleiro, gente, tem um mistério nisso aqui, que o Espírito Santo falava ao meu coração ontem na igreja. E eu preciso falar isso pro seu coração, porque parece e é muito bom você saber que você quebrado inteiro, você está na mão do oleiro. Só que quando você quebra na mão do oleiro, você atrasa o processo. Porque são etapas. O barro... Aqui no canal tem uns vídeos que eu fiz sobre o processo do barro, de quando ele é barro até o vaso. Aí tem uns processos que o barro passa até se tornar um vaso. Depois, quando você quiser, você olha, até estar lá embaixo, que tem tempo que eu fiz esses vídeos. E é muito difícil isso aqui. Quando você quebra na mão do oleiro, você atrasa o processo. Sabe por quê? Porque quando você está quase pronto e quebra, gente, você tem que voltar para o processo anterior. Porque ele pega aquele barro, aquele vaso que quebrou, e junta aquela massa de novo. E aquela massa, que outrora foi um vaso que estava sendo feito e ali ele se quebrou, ele volta para o processo anterior, para novamente ser trabalhado como um vaso. E o processo anterior dessa massa, desse barro, é o amassar. É o amassar de Deus. Sabe o que faz o vaso quebrar, gente? O que faz o vaso quebrar são as impurezas que se encontram no barro. Essas impurezas são alguma pedrinha, algum cisco, sabe? Porque no início, quando o barro vem, ele tem que ser peneirado para ele virar pó, né? Aquela tora de barro, aquele pedação de barro, ele tem que ser peneirado. E nessa peneira vai se arrancando as impurezas do barro. Só que algumas insistem em ficar. E quando o vaso está sendo moldado ali, ele quebra porque tem alguma impureza nele. Algumas bolhas, sabe? E eu vou falar de uma forma que você entenda. Quando o vaso quebra, quando o vaso está quase montado e ele vem a se quebrar na mão do oleiro, é porque no meio da massa tem alguma impureza. Alguma coisa está ali que insiste em ficar ali. E se essa coisa ficar ali, não tem como o modelo do vaso ficar pronto.
sabe? O vaso não consegue, o oleiro não consegue trabalhar porque tem uma pedra ali, tem uma bolha, tem um pedaço de raiz, tem alguma coisa ali que não deveria estar ali. Isso é aquelas coisas que a gente insiste em deixar na nossa vida. São aquelas coisas que a gente insiste, sabe? O orgulho, sabe? Aqueles sentimentos, aquelas coisas, sabe? Aquelas coisas que você sabe que não te pertence mais, mas que você insiste em deixar na sua vida. E o Espírito Santo falava ao meu coração, e eu me lembrava ali, gente, de quantas vezes eu quebrei nas mãos do oleiro. Eu acho que ainda estou quebrando até hoje, que é muito difícil a gente perder velhos hábitos. E o Espírito Santo falava no meu coração assim, toda vez que você quebra na mão, eu não jogo você fora. Sabe quando você quebra na mão de Deus? Quando você erra, quando você falha, quando você dá aquela derrapada, como diz, aquela escapada, qualquer coisa que você faça ali no seu processo, que você sabe que não é seu mais. A gente sabe, o Espírito Santo diz, não vá, não faça, não fale, não se comporte dessa forma. A gente sabe que não tá bom. Só que a gente insiste em velhos erros, a gente insiste em velhos hábitos. E são essas sujeiras no barro que não deixa com que o vaso se forme. Aí ele quebra na mão do oleiro. Aí como o oleiro não vai te jogar fora, isso é lindo. Isso é muito tremendo, sabe? O oleiro não vai te jogar fora, ele insiste em você. Só que aí, gente, por mais que o oleiro queira te fazer um vaso lindo, ele não pode te fazer com cisco, com pedra, com raiz, com bolhas. Então ele pega aquele vaso que quebrou e esse vaso volta pro... Ele retrocede, gente. Você tá entendendo o que eu tô falando? Retrocede. Em vez dele avançar, ele retrocede, porque ele tem que passar de novo por aquela etapa. E ele volta para ser amassado. E eu disse para Deus assim ontem, eu não quero mais quebrar. Eu não quero mais ser amassada. Porque o amassar de Deus dói. É necessário, mas ele dói. Então o que o Espírito Santo falava no meu coração assim, quantas vezes mais você vai ter que repetir esse processo? Quantas vezes mais eu vou ter que te amassar para arrancar isso de você? Por que você insiste em deixar essas impurezas na sua vida? Você sabe que isso não te pertence mais, isso não é mais seu. Você está em outra fase, em outro patamar. Por que você insiste nos velhos hábitos, mesmo sabendo que eles fazem você retroceder? É muito prático, gente. A gente é confortante demais. Eu tô na mão do oleiro, se eu quebrar ele me conserta. Mas você está disposto a ficar passando por essa fase? Até quando? Quantas vezes Deus vai ter que te amassar? Quantas vezes você vai ter que ser amassado por Deus? Chega. Para de quebrar. Peça forças ao Senhor. Eu disse isso pra ele, eu falei, Senhor, eu já quebrei quantas vezes? Gente, foi passando um filme na minha cabeça, assim, sabe? Dessas falhas que a gente insiste. A gente é humano, a gente vai falhar sempre, mas tem coisas que já era pra você ter passado nisso aí. Já era pra você ter avançado nisso aí. Não é possível. Já era pra você estar no patamar bem longe, você tá atrasado. Porque você tá retrocedendo no mesmo lugar. É uma palavra para mim e para você hoje. Para mim e para você. Chega de ficar quebrando no mesmo lugar. Chega de ficar quebrando nesse mesmo lugar. Vamos pro próximo passo.
Nessa hora, gente, isso aqui é tremendo. Olha só, isso aqui, guarda isso aqui pro teu coração, para te encher o teu coração de alegria. Nessa hora onde nessa hora ali que ele tá ali moldando o barro, é a hora que ele tá moldando o formato do vaso. Isso aqui é lindo, sabe? Ele tá moldando esse vaso para inúmeras coisas. Cada vaso tem uma função diferente. Isso aqui é tremendo. Uns vai ser para colocar flores, um vai ser para enfeitar, uns vai ser para colocar não sei qual é a função que Deus vai fazer, não sei que tipo de vaso você é nas mãos do oleiro. E a Bíblia diz que tem vaso de honra e vaso de desonra. Olha, então, eu não sei para que tipo de modelo que você vai ter. Como é que Deus está te moldando ali? Como é que Ele vai te fazer? Mas é uma fase onde Ele vai definir que tipo de vaso que você vai ser. O formato de vaso que você vai ter, o modelo de vaso que vai ser o seu modelo, porque tem um modelo que se encaixa perfeitamente em você. Deus sabe exatamente para que modelo Ele quer te fazer, para que cada um tem um chamado. E Deus sabe muito bem onde é que Ele vai te encaixar. Então, nessa hora, é o teu formato que está sendo feito, sabe? Eu vou fazer o meu filho para isso. Estou fazendo a minha filha aqui, ela vai ser um vaso assim, usado dessa forma, usado desse jeito. O meu filho vai ser assim, vai ser isso, vai ser aquilo. Eu tenho esse plano para esse vaso vai para esse lugar de destaque, para esse lugar de honra. Esse vaso que eu estou moldando é para encher de honra. Então, para de atrasar o seu chamado. Para de atrasar a sua forma. Para de atrasar o teu modelo de vaso que Deus está fazendo. Para você avançar, você tem que parar de quebrar. Então, chega de ser amassado. Falei para Deus, falei, Senhor, chega de ser amassado. Eu quero passar por esse processo. Então, tira de uma vez por todas essas raízes, essas pedras, essas bolhas. Faz de mim um vaso, de preferência um vaso de honra. E essa é a oração que você tem que fazer para o Senhor. Chega de quebrar. Chega de ser amassado. Deixa Deus moldar você agora. Ah, irmã Sinara, mas é tão difícil. É muito difícil, sim. Não é fácil. Mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E que Deus nos dá forças para avançar. Então, o que nos resta é pedir. A Bíblia diz que se do céu não nos for dado, nós não temos nada, nós não somos nada. Se do céu não vier, é zero, gente. Então, o que a gente vai fazer? Pedir forças ao céu, porque não dá mais para viver essa vida de quebra hoje, levanta hoje, cai amanhã, levanta hoje, cai amanhã. Sabe? Quando começa o modelo sair do seu vaso, aí você quebra de novo, porque tá lá aquela impureza, aquela raiz, aquela raiz de amargura, sabe, aquela falta de perdão, sabe, aquele ego, sabe, porque tem, gente, não tem jeito. De repente você quer falar mais alto, sabe, essas coisas que não pertencem a um servo de Deus, não pertencem a um homem ou mulher de Deus, porque nós somos o reflexo, o espelho de Cristo. E você não vê Cristo sendo orgulhoso, prepotente, arrogante, você não vê Cristo mentindo, você não vê isso. E a Bíblia diz que nós somos o reflexo de Cristo. Paulo diz mais, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, tem coisas que não nos cabem mais. Tem lugares que não nos cabem mais. Tem situações que não nos cabem mais. Não é mais para você. Isso não te pertence mais. Você está disposto a ficar aí até quando? Até quando você tem disposição para levantar? Todo dia você tem que se levantar da mesma coisa, do mesmo erro. Decida. Por mais difícil que seja, não quebrar mais. Peça força ao Senhor Jesus. E Ele vai te dar. E você vai passar por esse processo. Em nome de Jesus. Nós vamos passar por esse processo em nome de Jesus. Eu queria dividir isso com o teu coração.
Porque não tem como fugir desse processo. Porque você é uma escolhida de Deus, é uma escolhida de Deus. Mas também não precisa atrasar esse processo, quebrando sempre no mesmo lugar. Não precisa. Então decida não quebrar mais. Decida passar por esse processo em nome de Jesus. E deixa Deus te moldar. Daqui a pouco você vai estar adornando um lugar, uma casa. Aleluia. Você vai ser um vaso de destaque. Glória a Deus. Quando a gente vê um vaso de destaque, a gente olha, nossa, que coisa linda. Mas a gente não sabe o processo. A gente vê um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, uma família restituída, a gente vê um ministério restituído, né? A gente vê Deus honrando uma pessoa e a gente fala, nossa, tá no lugar de honra esse vaso aí, tá no lugar de destaque. Mas você não sabe o processo que ele passou. E não tem como fugir do processo. Então a palavra para mim, para você hoje é chega de quebrar na mão do oleiro. Vamos passar essa fase em nome de Jesus. Vamos deixar o nosso vaso, o nosso molde ficar pronto. E vamos deixar Deus usar e nos usar da forma que Ele quer. Cada vaso tem um modelo diferente, você não é igual a ninguém. Deus tem um propósito especial para a sua vida e para a minha vida, que não se compara à vida de ninguém. Deixa Deus fazer do jeito dele na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Chega de quebrar. Guarda isso no teu coração. Em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, gente. Glória a Deus.